Livro A Origem da Vida. Fritz Plaumann. Concepções completamente novas sobre a origem da vida e do ser humano. Versão 2023. Prefácio à edição brasileira. Professor Dr. João Klug, Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de História. É motivo de alegria de toda a equipe envolvida no projeto Fritz Plaumann oferecer ao público a segunda edição em língua portuguesa da obra deste entomólogo e botânico alemão, que apesar de isolado na pequena Nova Teutônia, no interior de Ceará, Santa Catarina, contribuiu significativamente para o processo de transnacionalização da ciência. A presente obra vem agora ampliada, visto que incluímos as fórmulas químicas que não entraram na primeira edição. Naquele momento, em razão de que se fazia necessária a análise e contribuição de um químico, dada a urgência para sua publicação, isso não foi possível. Agora, com a consultoria prestada por esse profissional, nesta segunda versão, além das fórmulas, inserimos algumas tabelas e gráficos que, pelo mesmo motivo anteriormente mencionado, haviam sido suprimidos. Considerando as discussões presentes nas agendas de praticamente todas as áreas, visto que a questão ambiental se impõe no tempo presente, é inegável a contribuição das ideias de Fritz Plaumann, publicadas há quase 80 anos. Fritz Plaumann nasceu em 1902, na pequena cidade de Preussisch-Eylau, então província da Prússia Oriental, localidade que fazia parte da região administrativa de Königsberg, onde também nasceu o filósofo Immanuel Kant, hoje Kaliningrado, Rússia, e faleceu meses antes de completar 92 anos em Ceará, Santa Catarina. Tal região administrativa foi durante dezenas de anos destaque no campo da educação, em função da criação de um centro de formação de professores instalado em 1834 no Reino da Prússia. Plaumann, assim, frequentou uma escola muito conceituada com sólido ensino humanístico. A sua cidade natal é importante na história alemã, especialmente por episódios que se sucederam no início do século XIX, período de avanço das tropas francesas de Napoleão por toda a Europa. Mais especificamente, ela foi palco de uma memorável batalha, ocorrida em fevereiro de 1807, que ficou conhecida como Batalha de Eylau, ou como Matança de Eylau, na qual cerca de 26 mil russos e 19 mil franceses perderam a vida. Ainda sobre Königsberg, após a Segunda Guerra Mundial e o desmanche do Reich alemão, passou a ser de domínio russo. Já em 1945, esteve temporariamente sob a administração polonesa e chamava-se Lawska. Desde 1946, após o reordenamento geopolítico da Europa, Eylau mudou seu nome para Bagrationovsk, em homenagem a Piotr Ivanovich Bagration, general que se destacou na luta contra os franceses em 1807. É importante acentuar que, em função das várias dificuldades e da grave crise econômica pós-Primeira Guerra Mundial, a família Plaumann migrou para o interior de Königsberg, na área rural, onde se dedicou à agricultura, o que lhes garantiu ao menos a alimentação e o eventual excedente para a venda. Com esta mudança, o jovem Fritz foi encarregado de assumir a atividade de apicultura, produzindo mel para a venda. No entanto, cabe frisar que neste período, especialmente no ano de 1923, a inflação chegou a cifras assustadoras, atingindo em outubro o patamar de 29.500% ao mês. Um pequeno pão, por exemplo, que custava 250 marcos em janeiro, passou a custar 200 bilhões em novembro. Em março, um dólar estava cotado a 22 mil marcos. Já em novembro, 1 bilhão de marcos. A crise econômica era algo sem precedentes na história, portanto, não é difícil imaginar as razões do aumento vertiginoso da imigração alemã para diversos países, incluindo o Brasil. Assim, juntamente com milhares de outras famílias, os Plaumann emigram para o Brasil em 1924. Em função da propaganda da Companhia Lúcia e Rosa, se estabeleceram no oeste de Santa Catarina. Mais especificamente em Nova Teutônia, município de Ceará, Alto Uruguai catarinense. Devemos levar em conta que o oeste e o meio-oeste do estado neste período iniciavam o processo de colonização,
Portanto, Plowman pode ser considerado um pioneiro que, ao longo de 70 anos, desde sua chegada até a sua morte, vivenciou o cotidiano da região. Praticou agricultura, foi professor na escola de Nova Teutônia, durante breve período foi proprietário de pequeno comércio, um armazém de secos e molhados, e principalmente fotógrafo, que legou um patrimônio imagético local que nos ajuda a compreender a identidade regional por meio das imagens por ele registradas. Entre suas atuações, dedicou-se ao estudo e à compreensão do mundo natural que o cercava, fazendo-o com precisão e método de um cientista. É inegável que ele conquistou o respeito da comunidade científica e se tornou referência, especialmente no campo da entomologia. Habitualmente, a atividade científica está relacionada a grandes centros de pesquisa, universidades e órgãos de fomento. Não foi esta a realidade vivenciada por ele, visto que se trata de um personagem que fez ciência sem um amparo institucional. Longe dos centros consagrados de pesquisa, praticamente só na então exuberante floresta umbrófila mista, que cobria a maior parte das terras da região oeste de Santa Catarina. A presente obra evidencia seu sólido conhecimento interdisciplinar em áreas tais como a biologia, a astronomia, zoologia, genética, química orgânica, geologia, entre outras. Sua dedicação, sua ousadia, seu refinado espírito de observação e sua persistência resultaram no mais vasto acervo de entomologia da América do Sul. Trata-se de um patrimônio difícil de ser mensurado, pois seu legado reúne vastas coleções entomológicas que vieram a ser referência neste ramo da ciência. O museu que abriga tal coleção é um espaço de visitação, inspiração e profunda reflexão. Algumas das funções, aliás, que se espera de uma instituição como esta: produzir impulsos, inspirar, estimular. Ele inspira, especialmente nos jovens, o interesse pela ciência e o respeito à natureza, com vistas ao desenvolvimento, mas não qualquer desenvolvimento, e sim aquele que se preocupa com uma perspectiva de sustentabilidade, conceito com o qual Plowman já se ocupava na década de 1930 e que se faz presente e se repete ad nauseam, mas tem grande dificuldade de ser traduzido em ações concretas. Nesse sentido, ele foi alguém à frente do seu tempo, pois nas conturbadas décadas de 1930 e 1940, seu discurso já trazia à tona um leque de propostas que só passaram a frequentar a agenda da maior parte dos acadêmicos muito recentemente. A presente obra A Origem da Vida é uma espécie de súmula na qual o cientista autodidata expõe seu pensamento e a sua cosmovisão. Não é um tratado de entomologia, mesmo sendo ele um entomologista da melhor cepa, e sim uma obra na qual ele faz uma leitura de mundo sob a ótica da contribuição da ciência. É inegável a forte influência que recebeu de pensadores alemães, como Kant, seu conterrâneo, Schelling e Goethe, na formulação de conceitos e interpretação sobre a natureza, conforme acentua muito bem Aline Lubenol, em sua dissertação de mestrado intitulada Enveredando pelas Matas do Sertão Catarinense, a coleção entomológica Fritz Plowman, defendida em 2015 no Rio de Janeiro, na Fiocruz. Creio que a afirmação de Goethe, também as pulgas e os pequenos insetos pertencem ao todo, é um claro exemplo dessa influência em sua interpretação da natureza, que leva em conta a necessidade de vê-la ao seu conjunto e nas suas inter-relações. A publicação foi concluída em 1947, momento no qual o mundo ainda remexia os escombros e respirava a fumaça, oriundos da destruição causada pela Segunda Guerra Mundial. Por razões diversas e carências generalizadas próprias do pós-guerra, entre as quais a falta de papel, o texto somente foi publicado em 1949. Neste contexto, Fritz Plowman deixa claro que nem a política e nem a religião conseguiram evitar a guerra, um espetáculo de estupidez que gerou ódio e a matança entre os povos.
À sua maneira e do seu lugar social, ele entendia que a ciência feita com honestidade, ciência esta que aponta para o respeito à natureza, à biodiversidade e à sustentabilidade, teria condições de ser propositiva, trazendo à tona aspectos esquecidos, os quais, se devidamente valorizados, apontariam para possibilidades concretas de melhor convivência em sociedade e respeito às diferenças. É necessário que se evite vê-lo como alguém isolado na pequena Nova Teutônia, no interior de Ceará, rodeado por densa floresta, longe da civilização. Como bem destacou Lubenol, em sua prática de coleta e pesquisa, ele contribuiu significativamente para o processo de transnacionalização da ciência, ao coletar espécimes para pesquisadores e instituições no Brasil e no exterior, ajudou a formar importante rede, a qual transcendia fronteiras. Plowman mantinha contatos e trocas com pesquisadores e instituições de cerca de 12 países. A Origem da Vida, agora em língua portuguesa, dará a devida visibilidade a uma figura ainda pouco conhecida no nosso meio, lançará novas luzes sobre temas que são extremamente atuais e importantes na agenda acadêmica, na agenda política, bem como trará um estímulo para a discussão na comunidade em geral. Numa época em que se verifica o acirramento dos ódios étnicos, muita dificuldade de convivência com a alteridade, a obra de Fritz Plowman, escrita há quase 80 anos, certamente enriquecerá o debate, ao mesclar valores humanitários com o fazer ciência. Fica assim evidenciado nas páginas que seguem que não se trata de necessariamente adotar uma postura neutra diante dos temas mais candentes que afetam a sociedade. Desse modo, Plowman apresenta um desafio para a nossa época, qual seja fazer ciência para melhorar a vida em sociedade. Nas páginas iniciais, ele faz uma pesada crítica à Igreja e ao Estado, principais poderes na Europa no início do período moderno, por eles perseguirem e muitas vezes condenarem à morte quem pesquisava. A pesquisa significava direcionar holofotes interrogativos sobre a realidade e questionar o status vigente, o que não era bem visto neste momento da história. E parece que se trata de um problema ainda não resolvido. Ele menciona, por exemplo, os casos de Nicolau Copérnico e Giordano Bruno, expoentes da ciência do século XVI. Plowman deixa bem clara a sua proposta nesta obra: libertar as ciências naturais de vícios e amarras e, dessa forma, devolver às pessoas o respeito a si mesmas como humanos, abre aspas, e não como macacos evoluídos, fecha aspas. Também dá um recado direcionado aos adeptos à religião, como se pode ver a seguir, abre aspas. Este trabalho pretende oferecer uma teoria baseada em fundamentos científicos que pode ser conciliada com a fé. É uma convicção minha que, num futuro não muito distante, as ciências naturais se libertarão das heresias e farão uma parceria com uma verdadeira ciência da religião. O resultado disso será o benefício mútuo. Nenhuma religião que leva a sério as tarefas que assume pode ignorar a natureza. Fecha aspas. Sobre este tema, conclui afirmando que, abre aspas, se os seres humanos tivessem uma relação mais próxima com a natureza, alguns grandes equívocos teriam sido evitados. Fecha aspas. Ao longo de todo o seu texto, Plowman faz uma pesada crítica ao que chama de cientistas de gabinete, os quais, longe da realidade concreta, elaboram as suas belas teorias. Nesse sentido, e como naturalista, afirma o seguinte, abre aspas, quem quiser conhecer a natureza precisa ir ao seu encontro. Quem quiser conhecer as florestas precisa viver nelas. Seria de se desejar que os seres humanos no futuro avaliassem melhor os fatos, se direcionassem menos ao estudo dos livros e mais ao legítimo estudo da natureza. É a única área ainda não falsificada que pode oferecer ao pesquisador a resposta correta. Menos sabedoria de letras e mais sabedoria de vida seria mais apropriado. Fecha aspas. Há 75 anos, quando publicou esta obra, fazia uma crítica que pode ser considerada muito atual, isto é, a exploração econômica da natureza somente com vistas ao lucro imediato, ao afirmar que intervenções poderosas contra a natureza, empreendidas pelos humanos, cegados pelos lucros calculados nos escritórios dos burocratas, cedo ou tarde terão consequências cruéis.
De forma ousada, Plowman também toca num ponto bastante sensível, o direito à propriedade, no seu entender, um direito justo. No entanto, segundo ele, abre aspas, o direito à propriedade não dá carta branca a seu possuidor para fazer dela o que bem entender. Ele somente pode fazer uso dessa propriedade para proveito próprio, na medida em que não prejudique os interesses do povo. Jamais se deve usar sua propriedade para prejudicar o povo. O bem-estar do povo está acima do bem-estar do indivíduo. Fecha aspas. De diferentes maneiras e em diferentes momentos, ele acentua uma ideia que lhe era basilar. A natureza é simples, mas em sua simplicidade também é profunda, complexa e harmônica. E isso, se bem entendido, teria um profundo reflexo social, pois que, abre aspas, a luta entre irmãos no interior de um grupo, numa mesma espécie, é um acontecimento contrário à natureza e não comum entre seres vivos inferiores, unicelulares, lagartas, insetos, nem entre aves e mamíferos. Fecha aspas. Considerando que Plowman era um observador arguto que pensava de forma holística, levando em conta a realidade no seu conjunto, ele chama a atenção para um aspecto nem sempre observado na pesquisa científica, independentemente de sua área ou especialidade. Abre aspas. É urgente que cada pesquisador em sua área específica não se esqueça do todo. Humano e natureza possuem uma ligação inseparável. Ele não está acima da natureza, mas sim dentro dela. Fecha aspas. Assim, conclui seu livro, não se pode esquecer que o faz numa sociedade que ainda estava removendo os escombros da Segunda Guerra Mundial, reconhecendo que o mundo tem à disposição significativos avanços tecnológicos, tais como automóveis, aeronaves, rádio, telefone, luz elétrica, etc. Abre aspas. Certamente, em relação aos seus antepassados, as pessoas de hoje são mais inteligentes no que se refere ao conhecimento técnico, mas no que se refere à sabedoria de vida, me parece que se tornaram mais estúpidas. Fecha aspas. E acentua. Abre aspas, a tarefa dos seres humanos é ajudar o bem a triunfar. Fecha aspas. Nota de esclarecimento. Tomamos a liberdade de suprimir partes do texto original, especialmente aquelas nas quais o autor procura comprovar afirmações feitas anteriormente por meio da exposição de fórmulas químicas e seus desdobramentos. Também optamos por retirar da presente edição aquilo que julgamos como sendo excesso de subtítulos. As supressões efetuadas para a presente edição foram realizadas tomando-se todo o cuidado para não comprometer em nada o conteúdo original do livro. Nota sobre a tradução. Professor Dr. André Carlos Verli, professor de História e tradutor. A tradução de um livro sempre apresenta dificuldades que são inerentes ao ofício de tradutor, mas o livro de Fritz Plowman trouxe alguns elementos que se mostraram ainda mais desafiadores, principalmente em virtude da complexidade do assunto que ele se propôs a explicar e do vocabulário característico das diferentes áreas de conhecimento, como a astrofísica, biologia, química, geologia, física, paleontologia, história, enfim, um vocabulário erudito, acompanhado de expressões e de exemplos de práticas cotidianas adotadas à época pelos colonos da região de Ceará, Santa Catarina. A tradução desta terminologia específica de cada área e da nomenclatura referente à classificação das espécies de seres vivos, famílias, ordens, classes, etc., certamente significou um esforço extra. Como Plowman procurou elucidar a origem da vida e as respectivas teorias discutidas na primeira metade do século XX para imigrantes alemães e seus descendentes no sul do Brasil, sua linguagem, ao mesmo tempo que aborda termos específicos, melhor dizendo, científicos, também visa facilitar a compreensão por parte de seu público, habituado que estava a expressões mais diretas e menos eruditas. Esta junção entre erudição e cultura popular certamente acabou caracterizando seu estilo textual. Mas, além disso, o tom muitas vezes sarcástico com que procurava descrever as hipóteses que naquele momento os teóricos de escrivaninha, como ele os ironizava, procuravam explicar a origem da vida, sem dúvida foi outro elemento que acabou marcando sua escrita. Percebe-se que ele não somente conhecia com muitos detalhes a natureza, aliás,
bastante rica e farta na época em que viveu, em suas múltiplas formas, como também era pesquisador de vasta bibliografia e estava antenado às discussões teóricas que no período eram um tanto quanto acirradas, principalmente em torno das controvérsias envolvendo o tema origem da vida, evolução ou criação, ciência ou religião. Isso pode ser evidenciado pelo animado, detalhado e por vezes ilustrado diálogo que manteve com autores e correntes de pensamento que lhe eram contemporâneos. Assim sendo, traduzir o livro de Fritz Plaumann certamente foi uma experiência enriquecedora, pois exigiu um esforço em compreender expressões, termos e conceitos específicos de determinadas áreas do conhecimento e, ao mesmo tempo, em reproduzir para o português o estilo literário específico do autor, composto por ditos populares e uma certa ironia, pode-se dizer, acima de tudo, bem-humorado. Fotografias. Página 8. Fritz Plaumann na porta de seu gabinete, junto à sua residência em Nova Teutônia, Ceará, Santa Catarina, década de 1960. Página 17. Fritz Plaumann em frente à sua residência por volta de 1990. Ao fundo, podemos visualizar o museu. Páginas 18 e 19. Vista parcial da comunidade de Nova Teutônia, Ceará, Santa Catarina, na primeira metade do século XX. Página 20. Vista parcial do Estreito do Rio Uruguai, município de Itá, Santa Catarina, na década de 1970. Esse era um local de pesquisa de Plaumann e que foi encoberto pelo lago da usina hidrelétrica de Itá. No barco, observamos Gisela Germendorf Plaumann, Edeltraut Goman Pierozan, barqueiro e Fritz Plaumann em um dia de coletas. Página 21. Fritz Plaumann na beira do rio Ariranhazinha, nas proximidades da comunidade de Nova Teutônia, Ceará, Santa Catarina, coletando insetos em 1955. Páginas 22 e 23. O Jeep Willys, adquirido em 1956, foi imprescindível nas excursões do colecionador, especialmente para aumentar a área de abrangência da sua pesquisa. Imagem de abril de 1966. Página 24. Fritz Plaumann trabalhando em seu gabinete na primeira metade do século XX. Página 25. Fritz Plaumann fez registros fotográficos de toda a sua coleção. Na imagem, algumas espécies de besouros. Páginas 26 e 27. Fritz Plaumann mostra parte da sua coleção de borboletas, década de 1980. Página 28. Fritz Plaumann em suas andanças a cavalo pela mata no Alto Uruguai catarinense, com a finalidade de coletar insetos, novembro de 1932. Página 512. Fritz Plaumann, década de 1960. Orelha 1. Fritz Plaumann, década de 1980. Orelha 2. Fritz Plaumann em Nova Teutônia, Ceará, Santa Catarina, em 6 de abril de 1984, em ocasião de uma visita do governador de Santa Catarina. Fritz Plaumann, Die Entstehung des Lebens, A Origem da Vida. Concepções completamente novas sobre a origem da vida e do ser humano. Versão 2023. Prefácio. Obras de valor amadurecem devagar. Longos preparativos são necessários para fixar os fundamentos e, desse modo, evitar equívocos. Quanto maior for a abrangência, tanto mais cuidadoso deve ser o trabalho. No presente livro, não se defende um ponto de vista político nem religioso. Contudo, deveria ser permitido ao cientista de hoje expressar livre e abertamente o que entende por verdadeiro. 2 décadas de experiência na atividade científica, nas gigantescas florestas brasileiras, compõem os fundamentos dessa obra, a qual já em janeiro de 1943 esteve pronta para a impressão. Infelizmente, a publicação de seu trabalho foi impedida pelo ódio racial, introduzido e incentivado artificialmente em consequência da recorrente Guerra Mundial, o qual até chegou a proibir a língua culta alemã, indispensável para o progresso científico. Foram justamente estes tempos difíceis que apresentaram uma nova evidência da exatidão de minhas concepções e trouxeram à superfície, claro, para os olhos que conseguem ver, a podridão de nossa época.
Moradores e cidadãos de um mesmo país que, acima de tudo, pertencem à mesma espécie, de descendência alemã, portuguesa, inglesa, italiana, etc., que até agora viviam juntos, respeitando as características próprias uns dos outros, foram repentinamente separados de acordo com sua origem étnica e passaram a se odiar. As concepções de ordem política que conduziram a isso não me importam. Para mim e para a presente obra, os aspectos determinantes não são os políticos nem os religiosos, mas sim os científicos. E se desse modo, longe de todo ódio racial e partindo deste elevado ponto de observação, olho para o futuro e então vejo um objetivo distante. Comunidades de povos da mesma espécie, o ser humano do futuro não pensará etnicamente, mas em termos de espécie. E assim, espero que além de contribuir para a ciência, esta obra talvez também ajude um pouco a evitar o ódio e a guerra entre os irmãos, a aproximar os povos, a plantar o respeito em vez de ódio e semear a verdade ao invés da mentira. Política e religião fracassaram totalmente neste aspecto, não aproximaram os povos. Desse modo, resta somente a ciência alcançar aquilo que outros não foram capazes, pois analisando cientificamente, só há uma certeza: povos univos. Encontrar o como seria brincadeira de criança, se cabeças pensantes unissem seus esforços e deixassem de lado a mesquinharia, se fosse dada a cada qual aquilo que lhe é merecido. Nova Teutônia, dezembro de 1947. Introdução. Vivemos numa época caracterizada pelas teorias da ancestralidade e pelas teorias da evolução. Apenas a respeito da ancestralidade humana, somos agraciados com as mais variadas árvores genealógicas e assim por diante. Seguindo o princípio de descender tudo de todos, é chegada a hora também de construir uma árvore genealógica das árvores genealógicas que não foram bem-sucedidas. Igual a uma epidemia, um esforço de derivativo penetrou no mundo. Como essas derivações dependem muito do gosto pessoal dos envolvidos, muitas vezes grupos inteiros são derivados de ancestrais completamente diferentes. A consequência disso é a infinita disputa em torno da derivação correta, pena pelo tempo e energia desperdiçados com isso. Especialmente significativos são os efeitos dessa confusão de perspectivas na efetiva pesquisa natural. De acordo com a perspectiva pessoal de alguém, um mesmo animal serve em diversos ramos das mais diversas árvores genealógicas, nos mais diversos grupos da moderna classificação das espécies. De acordo com a perspectiva moderna, o animal precisa então receber toda vez um outro nome. A consequência disso é novamente uma infinita disputa em torno do nome correto. Graças a esta forma de trabalho, já se conseguiu construir um notável estado caótico nas áreas da zoologia e da etimologia. Graças a esta atividade científica, um trabalho frutífero se tornou algo impossível. Minha própria atividade nas ciências naturais ao longo de uma década mostrou-me cada vez mais nitidamente a carência e a maldição de uma concepção e de um trabalho científico equivocados. A pergunta surge involuntariamente: como as ciências naturais passaram totalmente a seguir o caminho de uma tal ideia? Desde Lamarck e Darwin, parece que o mundo está de ponta cabeça. O que é de se admirar não é tanto o fato de que destas concepções pessoais tenha surgido uma teoria da evolução. Isso pode acontecer em casos isolados, mas sim de que seja comemorado como um grandioso ato científico. E o mais curioso é que ainda hoje esta ideia em parte domina as mentes de alguns cientistas. Certamente em parte já se reconheceu que as razões admitidas pelos fundadores da teoria não podem ser aceitas e não são consideradas suficientes para a explicação da evolução. Mas como não se estava em condições de oferecer algo melhor, parece que houve o comprometimento de se permanecer fiel à teoria atual. O lugar do agricultor é na lavoura, o do pesquisador natural na natureza. Não se pode formar agricultores somente na teoria pura que se ensina nas universidades. Pesquisadores naturais também não. Teoria e prática devem andar juntas. A primeira é muito valiosa como armadura, mas sozinha é completamente inútil. Com o presente texto, combato a teoria da evolução, por mim considerada equivocada.
Meu trabalho deve contribuir para apontar novamente o caminho da verdadeira pesquisa à ciência natural, da qual ela mesma, por si só, acabou se desviando. As vantagens disso virão em proveito de todos os amigos da natureza. Determinados pesquisadores e cientistas irão me combater e tentar me calar. Isso posso prever claramente. Pessoas de determinada linha teórica, com uma visão estreita, realmente não significam muito para mim, mas quem realmente quiser derrotar as coisas erradas não deve ligar para isso. Todos que se contrapuseram a uma concepção estabelecida foram e serão combatidos, e em sua vida a maioria terá poucas alegrias e reconhecimentos disso, especialmente quando se trata de uma teoria científica ou religiosa. Mesmo o próprio Zeppelin foi, em sua época, convencido por parte da ciência de que, de acordo com as leis da física, seu plano de construir um dirigível seria bobagem. A construção das locomotivas foi igualmente considerada uma impossibilidade científica. O descobridor das rodas de esteira foi da mesma forma zombado e combatido pelos especialistas, assim como todos os seus antecessores com planos clarividentes. A grandiosa descoberta da liquefação do carbono encontrou grande resistência dos espíritos competentes. Quando Kepler recusou o epiciclo que dominou a astronomia no século XVIII e, em vez disso, reconheceu em conformidade com a realidade a órbita planetária como elíptica, a indignação de seus colegas especialistas no que se refere a esta lição revolucionária foi muito grande. Também Dyler encontrou poucos homens de visão abrangente que acreditaram em sua invenção. Os outros espíritos lhe deram deboche e escárnio. Mesmo Benz não foi poupado desse tipo de tratamento. Até mesmo a santa burocracia se voltou contra ele. Ela permitiu para os automóveis uma velocidade média de 6 km por hora. Longa é a lista de inventores e outros que esbarraram em dificuldades deste gênero. Em tempos mais antigos, as pessoas que se arriscavam a contradizer autoridades eram simplesmente queimadas. No entanto, parece que não se deu conta de que isso é um ato de desespero. Desse modo, vivemos hoje o curioso teatro, o qual considera uma teoria como cientificamente correta, mesmo que suas lições e provas comecem a ser consideradas insuficientes pelos seus fundadores. Na minha opinião, algo assim pode acontecer somente nas ciências naturais. A razão desta curiosidade, ao meu ver, é a seguinte: as ciências naturais se tornaram uma ciência exclusivamente de escritório, perderam completamente sua conexão com o objeto de estudo, a natureza viva. Muitas vezes, me parece que se lida com as questões da natureza a seu bel prazer. As consequências maléficas não puderam deixar de estar presentes e não demoraram para aparecer. Quando candidatos à zoologia, de tanto estudar em livros, não conhecem mais a maioria das espécies nativas, mesmo com elas na mão, então não é de se admirar que tudo se resuma a teorias inanimadas de escritório. Mas entre o pensado no escritório e o que acontece na natureza livre, há muitas vezes um grande abismo. Se uma mudança deve ocorrer, assim deve-se garantir que o cientista natural esteja tão ligado à natureza quanto o agricultor à sua lavoura. O cientista natural do futuro, melhor ainda, o de agora e o do futuro, precisam se sentir familiarizados tanto no escritório quanto na natureza. Se tivéssemos pensado nisso antes, muitos erros graves e ridículos poderiam ter sido evitados. Felizmente, a grande maioria da população humana e dos povos que ainda não foi contaminada e continua com uma certa pureza, manteve uma quantidade significativa de instintos saudáveis. A teoria dos macacos, apesar de toda a propaganda, não encontrou a esperada aceitação. Mas me parece ter chegado o momento de retornar à ciência exata e sóbria, livre de preconceitos, das nuvens de idealizações e voltar para a terra firme da realidade. O agricultor também não pode preparar sua lavoura em uma mesa de escritório. Assim como o sapato produzido pelo sapateiro, apenas de forma teórica, na prática também muitas vezes não vai servir. O agricultor que apenas conhece a teoria não saberia o que fazer com uma vaca diante de si, assim como muitos dos atuais pesquisadores teóricos não conhecem a unidade viva da natureza.
O lugar do agricultor é na lavoura, o do pesquisador natural, na natureza. Não se pode formar agricultores somente na teoria pura que se ensina nas universidades. Pesquisadores naturais também não. Teoria e prática devem andar juntas. A primeira é muito valiosa como armadura, mas sozinha é completamente inútil. Com o presente texto, combato a teoria da evolução, por mim considerada equivocada. Meu trabalho deve contribuir para apontar novamente o caminho da verdadeira pesquisa à ciência natural, da qual ela mesma, por si só, acabou se desviando. As vantagens disso virão em proveito de todos os amigos da natureza. Determinados pesquisadores e cientistas irão me combater e tentar me calar. Isso posso prever claramente. Pessoas de determinada linha teórica, com uma visão estreita, realmente não significam muito para mim, mas quem realmente quiser derrotar as coisas erradas não deve ligar para isso. Todos que se contrapuseram a uma concepção estabelecida foram e serão combatidos, e em sua vida a maioria terá poucas alegrias e reconhecimentos disso, especialmente quando se trata de uma teoria científica ou religiosa. Mesmo o próprio Zeppelin foi, em sua época, convencido por parte da ciência de que, de acordo com as leis da física, seu plano de construir um dirigível seria bobagem. A construção das locomotivas foi igualmente considerada uma impossibilidade científica. O descobridor das rodas de esteira foi da mesma forma zombado e combatido pelos especialistas, assim como todos os seus antecessores com planos clarividentes. A grandiosa descoberta da liquefação do carbono encontrou grande resistência dos espíritos competentes. Quando Kepler recusou o epiciclo que dominou a astronomia no século XVIII e, em vez disso, reconheceu inconformidade com a realidade, a órbita planetária como elíptica, a indignação de seus colegas especialistas no que se refere a esta lição revolucionária foi muito grande. Também Dyler encontrou poucos homens de visão abrangente que acreditaram em sua invenção. Os outros espíritos lhe deram deboche e escárnio. Mesmo Benz não foi poupado desse tipo de tratamento. Até mesmo a santa burocracia se voltou contra ele. Ela permitiu para os automóveis uma velocidade média de 6 km por hora. Longa é a lista de inventores e outros que esbarraram em dificuldades deste gênero. Em tempos mais antigos, as pessoas que se arriscavam a contradizer autoridades eram simplesmente queimadas. Hoje não se faz mais isso, devido à grande quantidade de material que seria carbonizado. Em contrapartida, se procura silenciar as pessoas incômodas de outras formas. Muitos inventores e descobridores acabam na miséria. Por isso, é necessário sempre chamar a atenção para a quantidade de vezes em que o progresso foi barrado por longo tempo, por séculos e até por milênios devido a autoridades medíocres, porém influentes. É apropriado aqui abordar um caso mais detalhadamente. Já alguns séculos antes de Cristo, Aristarco supôs que estrelas tivessem uma posição fixa e a Terra se movimentasse em círculo, em cujo centro se encontrasse o Sol. O mundo não entendeu isso. Então veio a moderna ciência da época e em 130 d.C., Ptolomeu era a autoridade única na área da astronomia. Ele ensinou que a Terra se encontra no centro do universo. Isso encontrou reconhecimento geral. Cada nova afirmação, discussão sobre essa questão, exatamente como ocorre atualmente no que se refere à teoria da evolução, foi recusada como supérflua e considerada como retrógrada. A esse respeito, nada ainda mudou nas autoridades competentes. Isso, na verdade, pode ser considerado uma prova contra a teoria da evolução. Durante 1 milênio e meio, as lições equivocadas de Ptolomeu, repassadas e estabelecidas pelas autoridades, dominaram. Então veio Copérnico. Também este, como provavelmente outros antes dele, reconheceu os equívocos em sua verdadeira estrutura. O que outros não arriscaram, ele fez. Pronunciou o que considerava certo. Mas ai de quem contradiz as autoridades. Na época, isso era mais do que um perigo de vida. No ano de 1543, Copérnico publicou seu trabalho revolucionário, no qual, assim como Aristarco 2000 anos antes,
fez a Terra girar em torno do Sol. Teve sorte de morrer no mesmo ano. Assim, conseguiu se livrar da fogueira. Seu sucessor e defensor da teoria redescoberta, o monge dominicano Giordano Bruno, se engajou a esta teoria. Foi queimado em Roma. Apesar dessa medida em parte diabólica, os inimigos não conseguiram barrar o progresso. Mas o adiamento foi conseguido. Onde poderíamos estar hoje se autoridades cegas não tivessem barrado o desenvolvimento da astronomia em mais de 2000 anos? Como estaríamos se a vida de inventores não tivesse sido desperdiçada por tais vereditos? E se fosse o contrário? Se os esforços para o progresso tivessem encontrado o apoio necessário, as bênçãos seriam incalculáveis. E agora o progresso bate novamente à porta das ciências naturais, sobre as quais reina um princípio autoritário. O presente trabalho pretende contribuir para libertar as ciências naturais da pilha de místicas, formas transitórias de fabulosos seres primitivos e da metafísica geração espontânea, e devolver às pessoas o respeito a si mesmas, para que todos possam novamente se considerar como seres elevados e destinados à superioridade, como seres humanos e não como macacos evoluídos. Já para as pessoas religiosas, este trabalho pretende oferecer uma teoria baseada em fundamentos científicos que pode ser conciliada com sua fé. Dessa forma, o ser humano precisa, acima de tudo, ter a responsabilidade incensurável sobre tudo o que faz e deixa de fazer. Então não há mais desculpas para seus crimes e vícios por meio de fabulosos comportamentos animalescos que foram herdados de seus ancestrais símios. O ser humano que surgiu de seu próprio tronco não pode mais ter isso como desculpa. Mas do ponto de vista cultural, isso significa uma diferença que não pode ser menosprezada. Mas também ficará livre a pesquisa étnica, etnogenia, que cai em si barreiras inibitórias contrárias à natureza. O que é aparentemente inextricável ficará novamente claro diante de nós. O que é inexplicável por meio da teoria dos macacos irá encontrar agora sua explicação natural. Mesmo que minhas concepções encontrem a oposição de teorias contrárias à natureza, elas irão se consolidar e, num tempo posterior, olhar com desdém sobre as árvores genealógicas dos antigos e atuais apóstolos da ancestralidade comum. O antigo se reduz e desaparece, e com os anos vindouros surgirá também um novo tempo.